Bom dia, senhoras e senhores. Agradecemos a audiência e lhes desejamos boas-vindas a mais uma videoconferência de resultados da Dexus Participações SA, a qual chamaremos de companhia daqui em diante. Nesta apresentação serão abordados os resultados da companhia relativos ao segundo trimestre de 2025. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado. Estamos transmitindo ao vivo via plataforma Zoom, com a imagem do palestrante, áudio e slides, que podem ser acessados no site de Relações com Investidores da companhia, no endereço www.dexus.com.br. Após a apresentação da companhia, o palestrante responderá a perguntas recebidas durante a apresentação. As perguntas devem ser enviadas por escrito dentro da plataforma do Zoom. Antes de prosseguir, é importante ressaltar que a apresentação projetada está atualizada até sua data de realização e a companhia não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. As informações aqui apresentadas correspondem às informações consolidadas da companhia, exceto as da Metanor SA, Metanol do Nordeste, e Copenor, Companhia Petroquímica do Nordeste, as quais são reconhecidas por equivalência patrimonial ou se explicitamente indicado. Os resultados dos segmentos químico e aço representam, respectivamente, os números da controlada GPC Química SA e os números consolidados da Apollo Tubos e Equipamentos SA, empresas controladas pela companhia. Eventuais declarações que possam ser feitas durante esse evento, relativas às perspectivas de negócios da companhia e ou suas controladas, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Está presente hoje o Sr. Rafael Alcides Rafael, CEO da companhia. Eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rafael, que dará início à apresentação. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela participação em mais uma apresentação de resultados da Dexus Participações. Hoje nós apresentamos os resultados e destaques do segundo trimestre e primeiro semestre de 2025. Ao final da apresentação, teremos a nossa sessão de perguntas e respostas. Fique à vontade para enviar suas perguntas ao longo da apresentação, aqui pelo link do Q&A. E ao final, vamos procurar atender a todas elas, como de costume nós fazemos aqui. Começamos aqui trazendo inicialmente um overview dos destaques desse primeiro semestre do ano, com alguns dos principais indicadores de desempenho do período. Ao longo da apresentação, nós vamos detalhar também as análises dos segmentos da companhia nas comparações trimestrais e comentar a respeito da evolução e da dinâmica dos nossos principais mercados de atuação. Em uma visão geral, o contexto desse período permanece tensionado com incertezas no cenário global, não somente com os conflitos geopolíticos, mas também com respeito às relações comerciais internacionais agravadas pelas políticas tarifárias anunciadas pelos Estados Unidos. No cenário macroeconômico brasileiro, seguem as preocupações relacionadas ao equilíbrio fiscal e à manutenção das taxas de juros em patamares muito elevados. E diante desse contexto, a Dexus continua entregando resultados muito positivos, evoluindo consistentemente no desenvolvimento de seus negócios. No primeiro semestre de 2025, atingimos resultados expressivos no comparativo com o mesmo período do ano passado. A receita bruta cresceu cerca de 45%, atingindo 1,2 bilhão no semestre. O lucro bruto chegou a quase 200 milhões, um crescimento de 8,4%.
apesar dos apertos aqui em margem devido ao acirramento no ambiente competitivo diante de todo esse contexto mercadológico, dentre outros fatores que comentaremos adiante. No indicador do EBITDA, tivemos um resultado de 156 milhões, com crescimento de 16,8% no período, e no lucro líquido, tivemos um crescimento de quase 30%, atingindo o resultado de 91,5 milhões de reais no semestre. Ainda nos highlights do período, seguimos destacando nosso indicador de alavancagem, que permanece bastante controlado, em patamar de 0,3 vezes EBITDA, para um nível de endividamento da ordem de 80 milhões. Em consonância com a gestão da alavancagem, seguimos com rigor na alocação de recursos e avançando muito atentos aos investimentos estratégicos e na remuneração aos acionistas. Nesse sentido, foram destinados 57 milhões em dividendos referentes ao exercício 2024. Além disso, o programa de recompra de ações, ele segue como uma oportunidade de reforçar a remuneração dos acionistas e já acumula um volume superior a 1 milhão de ações ordinárias adquiridas, representando um investimento que supera os 9 milhões de reais. Passando aqui ao slide seguinte, slide número 5, temos aqui novamente esse quadro resumo, que ilustra a evolução de alguns importantes indicadores na visão geral da gestão da companhia. No primeiro quadrante, o indicador de EBITDA LTM vem demonstrando a resiliência da operação diante de contextos macroeconômicos e globais repletos de incertezas e desafios, inclusive ilustrando aqui uma retomada consistente no crescimento. Os demais quadrantes demonstram a evolução da alocação estratégica de capital em consonância com a gestão de alavancagem. Como eu comentei nos destaques iniciais, permanecemos em um patamar bem controlado de alavancagem, que tem nos permitido avançar significativamente tanto nos investimentos estratégicos quanto na remuneração aos acionistas, com um payout aqui que chega a quase 50%. Passando ao slide seguinte, slide número 6, temos os destaques da operação, começando pelo segmento químico, a GPC Química. Na análise dos volumes, tivemos um aumento de 8,8% em relação ao trimestre anterior e crescimento de 19,7% em relação ao mesmo período do ano passado, no segundo TRI de 24. No comparativo semestral, o crescimento foi de 21,7%, quando comparado ao mesmo período de 2024. Essa evolução contou com um bom desempenho do segmento de painéis de madeira, que, conforme vimos comentando aqui nas últimas apresentações, vem retomando gradualmente a sua atividade depois de ter passado por um período de arrefecimento. Também obtivemos um bom desempenho na comercialização de produtos químicos intermediários, fortalecendo ainda mais o indicador de volumes, além de contribuir com a diversificação de portfólio. Na análise da receita bruta, o trimestre refletiu bom desempenho de volumes, apresentando um crescimento de 6,9% em relação ao trimestre anterior e de mais de 40% na comparação com o mesmo período do ano passado. No comparativo semestral, o crescimento atingiu 47,2%, com a receita bruta superando o patamar de 1 bilhão de reais no semestre. Na análise do EBITDA ajustado, tivemos nesse segundo trimestre de 2025 uma redução de 19,6% em relação ao primeiro TRI de 25, que é um trimestre que costuma concentrar um maior reconhecimento de resultados das escalas obtidas no fechamento do exercício. E, por outro lado, tivemos um crescimento de 33,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado do semestre, tivemos um crescimento de 17,4% nesse indicador, alcançando bom resultado aqui de 118,6 milhões nesse primeiro semestre de 2025. Passando agora ao slide 7, slide onde nós temos os destaques operacionais financeiros do segmento aço, que é da Apollo. Na análise dos volumes, tivemos nesse segundo trimestre de 2025 uma redução em relação ao trimestre anterior
de 19,8% e um crescimento de 27,1% na comparação com o segundo TRI de 24. Nós já comentamos aqui sobre a característica de alguns segmentos, como é o caso do setor de energia solar fotovoltaica, que pode ter uma maior concentração em determinados períodos, em razão dos cronogramas de projeto. E nesse início de ano tivemos as entregas mais concentradas no primeiro TRI do que no segundo, sendo uma das principais causas dessa redução no comparativo entre os trimestres. Com relação à análise do semestre, o crescimento foi de 47%, resultando em um volume superior a 44 mil toneladas nesse período. De maneira geral, tivemos um bom desempenho nos diversos setores de atuação, no portfólio de atuação da Apollo, ao longo desse semestre, com destaque principalmente para o setor de energia solar fotovoltaica, que havia passado por alguns hiatos no ano passado e nesse semestre apresentou um desempenho muito bom, confirmando o potencial do setor. Na análise da receita bruta, o comportamento desse indicador, ele, em linhas gerais, acompanhou a evolução dos volumes. No segundo trimestre de 25, houve redução de 17,9% em relação ao trimestre anterior e um crescimento de 21,7% na comparação com o segundo TRI de 24. No comparativo semestral, o crescimento foi de 38,9%, com a receita bruta superando o patamar de 450 milhões no período. Na análise do EBITDA ajustado, o resultado do segundo TRI de 25 foi de 17,8 milhões, representando uma redução de 30,4% em relação ao trimestre anterior e de 8,7% na comparação com o segundo trimestre de 24. Esse aperto relativo no período é resultado desse efeito de concentração de alguns nichos do portfólio, como eu comentei aqui na análise dos volumes, e também pelo posicionamento mais defensivo que temos adotado em alguns nichos de atuação, como tem sido, nesse momento, o caso do setor de óleo e gás. Não obstante, analisando aqui o acumulado do período, o resultado foi de crescimento, com uma evolução do indicador de 10,2% em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo um resultado de 43,3 milhões de reais. Vamos avançar aqui agora ao slide 8, onde nós trazemos a visão consolidada da Dexos. Na análise da receita bruta consolidada, tivemos uma leve redução no trimestre de 1,3% em relação ao anterior e um crescimento de 36% no comparativo com o mesmo período do ano passado. No acumulado do semestre, tivemos um aumento de 44,6% em relação ao ano passado, chegando a quase 1,5 bilhão de reais, contemplando uma participação proporcional da ordem de 70-30 entre os segmentos químico e aço, respectivamente. Essa evolução teve teve a influência de ambos os segmentos, tiveram um aumento relevante em suas receitas, principalmente alavancada por volumes. Isso, conforme a gente já comentou aqui na parte de receita dos segmentos, mas também tivemos aqui influência de algumas altas de matérias-primas que também influenciam na receita. Seguindo aqui na apresentação para o slide número 9, nós temos a análise consolidada do lucro bruto. Do indicador de lucro bruto, tivemos no segundo trimestre de 25 uma redução de 12,9% em relação ao segundo trimestre de 24 e um crescimento de 11,5% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Desculpa, 12,9% em relação ao primeiro TRI de 25. No acumulado semestre, o crescimento foi de 8,4% em relação ao primeiro semestre de 2024. Aqui nesse slide também analisamos uma redução nas margens que sofreram influência de alguns fatores. Em parte, temos o impacto do repasse de aumento de preços de algumas matérias-primas que influenciam na composição da receita, como eu comentei agora há pouco, e isso cria um efeito denominador que impacta no percentual das margens. Além disso, temos também a influência do mix de produtos, notadamente aqui no caso da GPC Química,
que teve uma maior participação de produtos intermediários nesse período quando comparado ao primeiro semestre do ano anterior, e são produtos com menor valor agregado na cadeia produtiva, portanto, eles tendem a ter menores margens, mas, por sua vez, eles fortalecem muito a companhia no seu posicionamento de escala e também na estratégia de diversificação. E complementando aqui a análise das margens, temos também a influência do posicionamento de preços de alguns nichos, em especial no segmento de óleo e gás da Apollo, devido ao momento desse mercado que tem ficado mais ofertado e que tem demandado um posicionamento mais combativo, como já tivemos a oportunidade de comentar aqui em apresentações mais recentes. Seguindo aqui ao slide 10, trazemos a análise do SG&A consolidado da Dextro. No comparativo dos trimestres, tivemos um aumento de 10,4% e 7,8% nas comparações com o trimestre anterior e com o mesmo período do ano passado, respectivamente. Além desses repasses inflacionários, o indicador também tem a influência do aumento dos volumes que impactaram diretamente as despesas com vendas. Na análise do semestre, ela acompanhou essa evolução com um aumento de 10,6%, impactado principalmente pelas despesas com vendas, que sofreram essa influência do aumento de volumes que nós observamos, sendo que a parcela aqui do G&A, né, as despesas gerais e administrativas, o aumento foi menos relevante, ficando em cerca de 2,8%. A análise também traz o indicador como percentual da receita líquida, que permaneceu abaixo dos 10% em ambas as análises, 9,1% no trimestre e 8,6% da receita líquida no referente aqui ao primeiro semestre de 25. Vamos agora ao slide 11, onde temos o resultado consolidado da Dexus nos indicadores de EBITDA e lucro líquido ajustados. Na análise do EBITDA, tivemos uma redução de 23,2% em relação ao primeiro trimestre de 25 e um aumento de 21,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado do primeiro semestre de 2025, tivemos um crescimento de 16,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo 156 milhões no semestre. Esse desempenho reflete a evolução que tivemos em ambos os segmentos nesse período, conforme comentamos nas análises dos segmentos. E na análise do lucro líquido, tivemos no segundo trimestre de 25 uma redução de 26% em relação ao primeiro tri de 25 e um aumento de quase 30%, aqui 29,1% em comparação com o segundo trimestre de 24, chegando aqui, segundo, a um lucro líquido de quase 39 milhões no trimestre. No semestre, o lucro líquido chegou a 91 milhões e meio, representando um crescimento de quase 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. Movemos aqui para o slide número 12, para apresentar aqui a análise dos indicadores de endividamento e alavancagem. Como comentamos ali no início, nos destaques, a alavancagem da companhia segue bastante controlada. O endividamento líquido está em aproximadamente 82 milhões de reais e o indicador dívida líquida EBITDA ficou em 0,3 vezes. O perfil da dívida também segue com bons indicadores, refletindo nossos esforços no sentido de alongamento de prazos e reduções de custos. O custo médio ficou em 9,9% ao ano, para um prazo médio de 5,2 anos, e com uma parcela de 78% do endividamento no longo prazo. Bom, finalizando aqui o slide com a apresentação dos nossos investimentos, o retrospecto consolidado a gente tem aqui dos últimos anos, os investimentos realizados nas operações da companhia, tanto no segmento químico como aço, e temos aqui também a atualização do acumulado até o primeiro semestre de 2025. Então, para esse ano, 2025, nós apresentamos
havíamos apresentado um guidance de aproximadamente 65 milhões, para o consolidado também de ambos os segmentos, e temos até aqui realizado nesse primeiro semestre um montante de quase 25 milhões. O nosso guidance ele tem como base, obviamente, as nossas melhores estimativas para o ano, mas naturalmente é um tema que fica constantemente na nossa pauta, no sentido de termos o melhor cenário e o melhor timing para a execução dos projetos de investimento. Ainda não é possível antecipar com precisão o grau de atingimento que teremos em relação ao guidance, essa estimativa que foi apresentada, pois, como eu comentei, essa é uma discussão bastante dinâmica que deve ter em consideração a melhor atualização das variáveis e cenários envolvidos, para que tenhamos o melhor timing de execução. E, nesse sentido, é possível que tenhamos uma parte do valor dos investimentos postergados, mas é uma decisão que estamos discutindo constantemente, tendo em vista a melhor alocação de capital para a companhia e o melhor retorno aos acionistas. Como eu comentei também nos destaques iniciais, temos hoje um cenário bastante incerto em relação ao panorama macroeconômico brasileiro e global, além de um período onde o custo de capital tem sido pressionado com a manutenção das taxas de juros em patamares mais elevados. Mas, não obstante, temos trabalhado com oportunidades e projetos bastante atraentes no nosso pipeline, por isso é muito importante essa atenção em relação a essa dinâmica, mantendo a nossa postura de austeridade e também ficando muito atento às oportunidades para que possamos seguir avançando no desenvolvimento dos nossos negócios com muito critério nessa alocação de recursos. Bom, com isso, acho que esse era o último aqui, né, da apresentação. A gente conclui a parte da apresentação e podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. Acho que já temos aqui algumas perguntas. Primeiramente aqui do Gustavo Cunha, do BTG. Bom dia, Gustavo, obrigado pela pergunta. Ele pergunta como devemos pensar nos volumes em cada um dos segmentos, pensando no segundo semestre de 25, como devemos esperar margens de cada segmento ao longo do ano. Com relação à alocação de capital, a companhia terminou o trimestre com uma alavancagem confortável. Como está a cabeça da Dexo para alocação de capital por novas aquisições ou pagamento de dividendos? Obrigado mais uma vez, Gustavo, pela pergunta. Vamos tentar fatiar aqui, primeiramente falando de volumes em cada um dos segmentos para o segundo semestre. A gente, como acho que já é de conhecimento, não costuma dar guidance em relação a essas projeções, mas a gente procura trazer um pouco do momento de cada um dos setores, dos principais setores de atuação, e isso talvez possa traduzir um pouco do que está hoje ocorrendo no mercado, como é que a gente pode estar se posicionando em termos de volumes. Em uma forma geral, a Dexus tem se posicionado em ambos os segmentos com uma visão de crescimento. Esse crescimento ele se dá muitas vezes em algum trimestre ou semestre mais concentrado que outros, né? A gente tem algumas rotas de crescimento a partir da diversificação, inclusive em nichos de atuação diferentes. Nesse primeiro semestre tivemos uma concentração, como eu comentei, maior no caso da Apollo, no segmento de energia solar fotovoltaica, que teve uma entrega de projetos maior, mais concentrada ali no primeiro TRI e um pouco menos, mas ainda com bom volume no segundo TRI, um segmento que representou em termos de volume mais de 30% desse período, e tipicamente é um segmento que, olhando assim no longo prazo, ele tem ficado mais próximo dos 20%. Né? Então, a gente acredita que tem um muito bom potencial, mas é sempre bom olhar o longo prazo para não considerar movimentos erráticos como sendo uma tendência de projeção. Mas, como eu falei, a visão é de longo prazo de crescimento. Para segundo semestre, o ambiente, pegando aqui por nicho de atuação, inicialmente pela Apollo, a gente tem a construção civil em um momento de desafios em função dessa alta nas taxas de juros. A gente tem adotado uma política, como eu falei, em diversos setores, bem combativa para poder performar volumes, e acho que isso já pega um pouco da tua segunda pergunta em relação
a margens que elas têm, se comportado percentualmente de forma mais reduzida. Isso nos garante um posicionamento, eh, em relação aos nossos mercados de atuação com market share, relevante, para que a gente possa seguir nessa nossa visão de longo prazo, de estar além dessa questão do posicionamento mais combativo, nós temos também, outras variáveis que influenciam as margens, então não dá para desconsiderar o fator denominador quando a gente está falando de repasse de matéria-prima, ou também, a questão de mix, que muitas vezes o mix influencia na composição das margens numa visão global. Mas, de uma forma geral, a gente tem adotado um posicionamento para, performar volumes e, com isso, a gente tem tido esse elemento de margens também, influenciando no resultado global da margem percentual. No segmento químico, ainda pegando a parte de volumes, nós temos um mercado que é o nosso core business, mercado de produção de resinas para painéis de madeira. Ele tem, depois de ter passado por um período de arrefecimento ali ao final de 22, no 2023, a partir do ano passado ele já começou a retomar, de forma gradual, e tem performado com bons, indicadores de desempenho. É um segmento que tem, no longo prazo, alavancas importantes para crescimento, como a gente tem falado aqui, né, a produtividade florestal brasileira, o déficit habitacional, a capacidade, inclusive, de exportação. Isso tudo favorece o desenvolvimento desse nosso mercado de atuação para a produção de painéis de madeira, onde a GPC Química é uma das líderes aqui, tem a liderança nesse mercado. E a gente tem visto isso ao longo desde o ano passado, e esse ano tem se mantido também um ano com uma boa atividade no segmento, e é o que a gente hoje está observando. A gente tem também aqui, no caso da química, um projeto em ramp-up. A gente falou aqui em outras apresentações sobre o projeto de resinas especiais, especialidades químicas para diversificar em outros segmentos, que não somente o de painéis de madeira. Então, isso acho que são novas alavancas que podem proporcionar crescimento. É um projeto que está ainda em fase de ramp-up, deve maturar aí nos próximos 12 meses. A gente normalmente tem um período de 18, 24 meses para maturação, e então a gente espera, ao longo desse segundo semestre do próximo também, estar performando o ramp-up dessa unidade. É uma unidade menos representativa em termos de volume, mas estrategicamente ela tem um valor muito importante, porque não só consolida mais uma vertical de diversificação, como também ela nos permite entrar em nichos de mercado onde a nossa participação ainda é menos consolidada, o que traz mais espaço para potencializar esse crescimento. No caso de margens também, foi acho que parte da sua outra pergunta, a gente tem sofrido também na química com esse fator denominador, e tem buscado manter essa nossa posição de market share, num momento em que o mercado, embora esteja performando bem, tem aí suas dificuldades em relação à situação macroeconômica, que sempre influencia nas decisões de investimentos desses setores. Voltando aqui para a segunda parte da tua pergunta, ah, com relação a capital, alocação de capital. A companhia terminou o trimestre com uma alavancagem confortável. Como está a cabeça da Dexo para novas aquisições ou pagamento de dividendos? Isso ficou bem, acho que, ilustrado naquele quadro inicial. A gente tem controlado, eu vou até voltar aqui no quadro, acho que facilita aqui na visualização. A gente tem, ao longo dos anos, evoluído bastante dentro desse ambiente de uma alavancagem controlada, até usando o teu termo aqui, confortável, né? A gente tem procurado ficar ali abaixo de uma vez EBITDA, já estamos performando abaixo de uma vez há mais de 3 anos. Tivemos aqui um período até com caixa líquido, mas de uma forma geral a gente tem conseguido êxito nesse controle da alavancagem, ao mesmo ah, passo que nós avançamos nessa outra alocação estratégica de capital, que é investimentos, ou
você citou aqui aquisições, mas a gente tem focado mais na parte de crescimento orgânico com investimentos e projetos eh, de nas nossas unidades, mas sem abrir mão de aquisição, posso comentar também em seguida, mas a gente tem evoluído, a gente vê que a curva de investimentos ela tem sido bastante consistente ao longo dos anos em termos de alocação de recursos e alocação tanto em segmento químico quanto aço, a gente tem alocado bons recursos para investimentos, buscando proporcionar essa nossa visão de crescimento e consolidação nas nossas áreas core business, e sem abrir mão de poder evoluir também na alocação para remuneração ao acionista, tanto no crescimento do dividendo, que ano passado atingiu um nível recorde de 57 milhões, mas também com a alocação de recursos para recompra de ações, que hoje já acumula, como eu comentei ao longo da apresentação, um investimento superior a 9 milhões, que nos traz aí um payout de quase 50%, na visão do acionista, tá. Então, esse é uma pauta que a gente tem constantemente discutido para poder, direcionar a melhor alocação de capital possível, com uma evolução dentro de uma ótica que nós temos oportunidades de investimento que não devemos abrir mão em função do potencial de desenvolvimento dos negócios que a gente está explorando, do timing de execução. Isso comentei ao longo da apresentação, que o timing é muito importante para alguns mercados, então a gente vai estar cuidadosamente analisando isso para poder iniciar e executá-los no momento certo para cada um dos seus mercados, com a cautela de que hoje existe um momento mais pressionado da situação monetária, com taxas de juros elevadas, e sem abrir mão dessa capacidade de evoluir na remuneração do acionista. Aquisições, como foi um termo aí que você usou na pergunta, Gustavo, a gente tem um olhar para possíveis aquisições dentro do que a gente entende como estratégia de crescimento para cada um dos segmentos. Então, a gente tem um planejamento estratégico de longo prazo, onde a possibilidade de aquisições que possam vir a encaixar dessa estratégia, elas são possibilidades que a gente explora, mas não necessariamente precisa ser uma aquisição. Ela tem que encaixar bem dentro do nosso portfólio de negócio, dentro da nossa estratégia de cada um dos segmentos. Acho que, de uma forma geral, eu tentei cobrir aqui, acabei me alongando, mas eu acho que eu consegui cobrir dentro das nossas limitações aqui de guidance a tua pergunta. Vou seguir aqui para a próxima, do Fernando Lopes. Bom dia. Para os próximos anos, a Dexo irá priorizar investimentos ou remuneração aos acionistas? Fernando, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu acabei cobrindo boa parte dela na resposta aqui ao Gustavo, né, que a gente tem a Dexus, ela tem olhado aqui para, não tem excluído nenhuma das possibilidades, né, entre crescimento ou dividendo. A gente não tem assim um posicionamento definido para um lado ou para o outro, principalmente porque a gente enxerga a possibilidade de evoluir nas duas frentes, e temos demonstrado isso aqui ao longo dos anos, dentro de um controle, de uma gestão conservadora aqui da alavancagem. A gente tem conseguido avançar nas duas frentes, tanto na parte de investimentos, os investimentos necessários, os investimentos estratégicos, mas também na evolução da remuneração ao acionista. Então, aquela questão de optar por growth or value, a gente entende que pode fazer uma gestão que possa beneficiar e ambos os caminhos, ambas as alternativas, visando sempre o melhor retorno para a companhia, melhor retorno ao acionista dentro dessa alocação estratégica de capital. Passando aqui mais uma pergunta do Caio Loureiro, sobre tarifas nos Estados Unidos. Bom dia. Vocês esperam algum impacto direto ou indireto da política tarifária dos Estados Unidos nos resultados da companhia? Vamos lá, é um assunto relativamente recente, mas que a gente tem monitorado muito de perto. Em princípio, não há um impacto direto muito relevante. A gente tem aqui, novamente eu vou fatiar por segmento. No caso da química, a gente tem um setor, o nosso core business é voltado para a produção de painéis de madeira, e dentre o segmento de painéis de madeira existem dois nichos de atuação: o nicho de madeira particulada,
que são as chapas de MDF, MDP, e do outro lado o nicho de madeira aglomerada para compensados. E no caso de a tarifação dos painéis, ela aconteceu, existe hoje uma discussão se aplicam algumas exceções ou não, então a gente tem acompanhado essa discussão, mas de uma forma geral, os grandes volumes, movimentados de painéis são os painéis particulados, não tem um impacto muito grande em termos de exposição para Estados Unidos. Acho que o nível de exportação ah, é relativamente baixo. Os painéis particulados, eles têm uma participação de cerca de 15% de exportação mundial, e a parcela que vai para os Estados Unidos, ela é bem reduzida em relação a esse montante, talvez aí alguma coisa em torno de 3% do total produzido, possa estar indo para os Estados Unidos. Então, na parte de painéis MDF, MDP, particulados de uma forma geral, esse impacto é bem reduzido. No nicho de compensados, o impacto eu diria que é maior. Como eu falei, as empresas e esse mercado ele ainda está avaliando as questões regulatórias para entender exatamente o posicionamento, mas é um setor que tem por prática maiores volumes de exportação para Estados Unidos, mas consequentemente teria um impacto maior, mas no nosso negócio, na nossa produção de resinas para painéis, ele é um segmento de menor representatividade dentro da madeira. Eu diria que dentro da madeira a gente não chegam a 15%, talvez alguma coisa ali entre 12% e 13% de participação, o que e não é uma exportação 100% voltada para os Estados Unidos também, eles têm capacidade de direcionar produtos para a Europa, para outras geografias, inclusive para o consumo doméstico. Então o impacto, numa primeira análise, ele é bem limitado no que diz respeito ao segmento químico. A gente vai seguir acompanhando e atualizando aqui, mas em princípio não está havendo essa exposição relevante para o nosso negócio de químicos. No caso do aço, nós temos ah, também um impacto ainda, avaliando os impactos indiretos, né, porque esse contexto ele mexe com as cadeias globais, mas diretamente a gente não está identificando o impacto ao nosso negócio, porque não vínhamos, na verdade a gente perde um upside, né? A gente tem ali um potencial de exportação para Estados Unidos de tubos, principalmente para o segmento de óleo e gás, que nós não vínhamos performando, porque desde 2018 havia no primeiro mandato do Trump, houve uma imposição de cotas para o Brasil e os volumes exportados passaram a ser bem restritos e limitados. E nós já não vínhamos contando com essa receita oriunda das exportações para Estados Unidos. Então, efetivamente não muda significativamente o cenário. A gente, como eu falei, pode perder um upside numa eventual oportunidade de venda, mas não estava no nosso cenário base, não tem essa venda não estava programada, então também não há um impacto muito relevante para o negócio do segmento aço, tá. Mas vamos de novo, vamos seguir acompanhando e atualizando aqui, não só os impactos diretos, caso se desdobrem, nesse sentido, como também os indiretos. Mais uma pergunta aqui do Fernando Lopes, também sobre os Estados Unidos, tarifas americanas ao Brasil têm algum impacto direto ou indiretamente? Acho que aqui bateu com a pergunta anterior do Caio, acho que a gente já cobriu. Obrigado mais uma vez, Fernando, pela pergunta. Tem mais uma pergunta também sobre os Estados Unidos, do Matheus Paulini. Bom dia, parabéns pelos resultados. A empresa consegue prever possíveis impactos nos volumes nos próximos trimestres, de forma direta ou indireta, devido às tarifas impostas pelos Estados Unidos? Acho que, de novo, Matheus, cobrimos bem aqui na pergunta anterior. Espero que atenda também essa tua dúvida. Obrigado pela pergunta. Uma pergunta agora do Davi Matos. Bom dia. Em 2022, a Petrobras quis vender a fatia dela na Metanor, porém não houve compradores. Tendo em vista esse alto caixa que vocês possuem, não vislumbram comprar os 50% da Metanor pertencente à Petrobras? Essa é a primeira pergunta do Davi. Tem mais uma aqui. Com relação a essa pergunta, Davi, essa foi uma decisão que a Petrobras, acho que você lembrou bem, né, tomou em 2022, mas que ela voltou atrás na intenção de desinvestir nesse ativo.
nós nos posicionamos na época como possíveis, compradores ou possíveis interessados para até com a possibilidade de exercer um direito de preferência que, nós temos no ativo, no sentido de resguardar o valor que nós, entendemos, enxergamos para essa operação, e nos posicionamos dessa forma na ocasião, mas na sequência, logo no início de ao longo de 2023, a Petrobras ela voltou atrás nessa decisão e decidiu manter a sua participação e hoje segue operando normalmente em conjunto com a Dexos na gestão dessa operação. Então hoje, mesmo que houvesse ou não a intenção, não existe uma intenção, declarada da Petrobras, a operação segue como uma joint venture, né, como uma associação 50-50, e essa possibilidade não está mais em discussão, tá. A segunda pergunta aqui do Davi, sobre o programa de recompra, pre pretende finalizá-lo antes de março de 2026, tendo em vista que as ações estão muito baratas e a companhia está com bastante caixa, e todas serão canceladas? E aí agradece aqui. Davi, a o ritmo, né, a cadência de compra, ela ela tem sido regular, a gente tem realizado e publicado inclusive, há uma publicação mensal da movimentação da atividade de recompra das ações, a gente tem feito isso regularmente. A intenção é seguir performando, né, dentro de uma visão, de oportunidade para o acionista, a gente vai estar sempre avaliando, como eu falei ao longo dos comentários aqui, a melhor alocação de capital para a companhia, então a recompra é uma possibilidade, é uma oportunidade que a gente tem hoje vigente por 18 meses, eu acho que a data você pegou bem também, eu acho que vai até março, de 2026, então a gente tem essa possibilidade, de alocar recursos em aberto, né, para poder gerenciar isso, visando essa melhor alocação de recursos e visando o melhor interesse da companhia e do acionista. Então, a gente vai seguir. Agora, se isso vai ocorrer antes ou depois de março, né, se a gente vai liquidar o total já autorizado, que são 4,1 milhões de ações, isso é difícil da gente prever nesse momento, até porque existe aqui uma gestão, como eu falei, né, atenta e constante em relação a essa alocação de capital que a gente vai estar fazendo no dia a dia, mas de fato é uma boa oportunidade de reforçar a remuneração do acionista e a gente vai estar muito atento a ela. Ah, acho que com isso eu cobri a tua pergunta, estou só revendo aqui para ver se eu não deixei passar nada. Acho que sim. Passando aqui então para a próxima pergunta do Raimundo da Silva. Observamos que tanto no primeiro quanto no segundo trimestre as contas a receber, eles impactaram de forma significativa a geração de caixa operacional. A partir de qual trimestre vocês esperam uma normalização ou redução desse efeito? Obrigado, Raimundo, pela pergunta. De fato, a gente teve um aumento significativo no contas a receber e acho que a conclusão é bem coerente de que isso impacta na geração, de caixa. Isso foi resultado de uma variação, relevante que tivemos em termos de atividade, em termos de volume, e o nosso ciclo de caixa, ele tem essa característica de empregar capital de giro para o crescimento, então nós já vimos nos preparando para isso, considerando essa nossa, intenção de atender determinados mercados, inclusive mercados que são mais, exigentes em níveis de serviço, no que diz respeito, aí não só ao capital de giro no contas a receber, mas também para estoques. Então, ao longo do ano passado, acho que meados do ano passado para cá, nós também elevamos muito o nível de estoque, você deve observar isso nas demonstrações financeiras. Então, tanto contas a receber quanto estoques impactaram bastante aqui o capital de giro e, consequentemente, aí a geração de caixa. Eh, e a gente já vinha se preparando para essas entregas, para performar esses programas, que tendem a normalizar, principalmente aí, primeiramente na parte de estoques, ao longo do segundo semestre, talvez mais ali para o final do ano, a gente espera uma normalização maior do nível de estoque, equacionando melhor essa questão do capital de giro.
que ficou de fato pressionada, e o contas a receber teve essa variação maior em função da atividade e deve normalizar também em algum momento ao longo do segundo semestre, mais ali talvez entre o terceiro e o quarto TRI, mas no início do quarto TRI, a gente deve ter uma normalização maior desse nível de contas a receber, eh, aliviando um pouco essa pressão no capital de giro, mas sabendo que ela é uma situação que pode vir, em função da característica do nosso negócio, a gente tem que estar sempre preparado, porque existem ganhos oportunísticos de você poder, se posicionar dessa forma para performar melhor uma estratégia comercial. Então, nessa forma, a gente tem se preparado com um posicionamento de balanço e de alavancagem bem favorável para poder viabilizar essas estratégias comerciais e performar sempre no melhor ponto possível da nossa operação. Ah, próxima pergunta do Fernando Fernando Caldas. Obrigado, Fernando, pela pergunta. Como tem sido a demanda de fornecimento do contrato Apollo com a Petrobras? Esse contrato foi assinado no final do ano passado, ele iniciou o fornecimento no início desse ano e tem performado aí dentro de uma normalidade, dentro de uma regularidade normal de consumo, do consumo esperado para esse contrato, né. Acho que não tem tido nenhuma questão, nenhuma surpresa. É um contrato que nós já fornecíamos em outros ciclos de contrato. É um cliente que a Apollo ela já vem ah, nessa parceria desse fornecimento há cerca de 15 anos ou mais, e nesse contrato a gente inclusive ampliou o escopo de atuação com um range de produtos maior, com produtos inclusive com alguns acessórios voltados para a atividade em petróleo e gás, né, na atuação de exploração e produção de petróleo e gás, e o contrato vem sendo performado a contento desde já entre janeiro e fevereiro, acho que foi o início desse contrato, que prevê um fornecimento por inicialmente 36 meses, podendo ser estendido por mais outro período que totalizaria 60 meses. Então, a gente está dentro do início de uma vigência contratual de uma relação de longa data. Agora uma pergunta do Malek, da Eleven Financial. Obrigado, Malek, pela presença aqui, pela pergunta. Bom dia, parabéns pelos resultados. Cheguei um pouco atrasado no call, não sei o quanto já falou sobre as resinas especiais. Gostaria que falasse sobre o pipeline de vendas de resinas especiais e o que esperam para o segundo semestre de 25 em termos de receitas. Cerca de 5% das receitas da GPC Química, 10%, o que esperam para 2026 nessa linha. Obrigado mais uma vez pela pergunta. É um tema que a gente vem comentando. Eu não aprofundei tanto como o detalhe aí da tua pergunta durante a apresentação, então acho que vale aqui o comentário. É um projeto que, como a gente vem comentando, quem nos acompanha aqui, foi iniciado em agosto do ano passado, então ele está completando aqui o seu primeiro ano de operação, que é um processo de ramp-up natural, não só de uma nova unidade, mas também de um novo portfólio que envolve o desenvolvimento comercial, homologação de produtos, homologação de resinas, adequação a formulações e necessidades dos clientes. Então, como a gente está performando dentro do que seria o nosso business plan para a unidade, um ramp-up que ocorre hoje, a gente já deve estar operando a mais de 50%, possivelmente ali em torno de 60% da capacidade instalada, a capacidade instalada da ordem de 20.000 toneladas ano. A gente está, se anualizar o nosso volume deve estar ali em torno de 12.000 toneladas, um número ali próximo dos 60%. E falar em volumes para representatividade do que isso pode representar para a GPC Química, talvez não seja o melhor indicador, porque é um produto que tem um valor agregado mais alto do que a resina voltada para a produção de painéis, então tem um valor unitário mais alto, e a gente espera, quando iniciamos esse projeto, a gente tinha já uma
uma exposição nesses mercados que não chegava a 3%, talvez alguma coisa em torno de 2 a 3%. E a nossa intenção é superar os 5%. Você citou aqui alguns indicadores, 5 a 10%. A gente, na maturação desse investimento ou desse ramp up que deve ocorrer aí nos próximos 12 meses, a gente tem a possibilidade de chegar entre 5 a 10%, alguma coisa ali, talvez o 7, 8% do da do portfólio ou do resultado da GPC Química, considerando ali que a gente também tem a intenção de buscar crescimento nos outros segmentos. Então, de uma forma geral, na maturidade, dessa operação, nesse estágio hoje do investimento, a gente deve estar chegando ali em torno de 7, 8% de participação no portfólio da GPC Química como um todo. E, de novo, ressaltando que a gente vai estar buscando crescimento nas outras áreas, então, isso representa uma boa participação, uma boa evolução na unidade. E um outro ponto, Malek, que eu acho que vale a pena comentar aqui nessa linha, é que esse é um primeiro passo que a gente está consolidando na entrada em novos mercados, né, na nossa estratégia de diversificação. Então, uma vez consolidado esse passo, a gente pode abrir um leque para outras oportunidades de consolidar ainda mais, de avançar ainda mais nesses novos segmentos que estão se configurando a partir dessa unidade. Hoje a gente tem, no caso de madeira, né, da GPC Química, com produção de painéis para madeira, um market share já bastante consolidado na liderança desse segmento. Então, obviamente que a gente espera performar crescimento juntamente com o segmento, que é um segmento que tem muito potencial e boas alavancas de crescimento, mas a gente tem ali uma limitação pelo market share já bastante avançado, uma liderança já consolidada. Então, a gente sempre está buscando ganhar um pouco mais aqui, outro ali, mas o espaço para crescimento de market share ele é mais restrito, não obstante o próprio crescimento do mercado. Então, isso acho que é uma característica ali quando a gente olha para o core business de madeira. Eh, no entanto, quando a gente está buscando esses outros segmentos, a gente está como um entrante com uma participação menor, o espaço para crescer ele se torna ainda maior. Então, talvez essa primeira unidade possa ser um passo para que a gente possa buscar mais novos desenvolvimentos e novos investimentos nesse segmento de resinas especiais. Então, a gente está falando aí de uma maturação para os próximos 12, 18 meses, mas eu acho que para o futuro a gente pode olhar, talvez, com olhares mais ambiciosos até para esse portfólio que a gente está iniciando com mais recentemente. Aqui uma pergunta do Ismael Abed. Como está a situação de contas a receber? A Apollo já começou a receber pelos contratos com a Petrobras? Existe a possibilidade de aumento desse fornecimento para a Petrobras? Com relação a contas a receber, Ismael, comentei nas perguntas anteriores que ele aumentou em função da atividade, né, não é uma questão relacionada à questão de pagamentos, não, de fato foi não houve uma exposição maior à questão de pagamentos, de inadimplência, não, esse aumento se deu pela maior atividade, maiores volumes e, consequentemente, maior receita. Então, esse foi o ponto em relação ao contas a receber. E no caso da Apollo, também comentei que a gente começou a performar ali no início do ano, entre janeiro e fevereiro, e esse contrato ele já está na sua vigência com os fornecimentos em andamento. Obrigado, Ismael, também pela pergunta. Mais uma pergunta aqui do Fernando Lopes. Com relação à conversão das ações preferenciais em ordinárias, a Dexo irá marcar nova data? Então, Fernando, boa pergunta, te agradeço também. A gente fez a proposição de conversão, levamos à Assembleia numa primeira ah, Assembleia que ficou prejudicada pelo quórum de instalação, e depois também não conseguimos isso numa segunda tentativa. Então, pelo quórum mínimo necessário para poder instalar aprovar esse tipo de matéria, então a gente não conseguiu isso, e a gente está avaliando oportunamente a configuração dessa base acionária para
entender se há um momento mais oportuno para poder voltar novamente a propor. Hoje não tem uma data definida, é um projeto que a gente entende que ele pode vir a ser benéfico, né, ele tem uma série de pontos interessantes para a companhia, para os acionistas. Então a gente vai continuar monitorando para oportunamente voltar a propor, caso seja do interesse da Assembleia, ou caso seja do interesse dos acionistas de uma forma geral, mas hoje não há definição de uma nova data, a gente está aguardando e avaliando essa possibilidade, essa viabilidade. Ah, tem mais duas perguntas aqui, acho que então temos tempo ainda, né, temos aqui uns 4 minutinhos. Primeiro do Rony Clever Ribeiro. Parabéns pelos resultados. A empresa tem planos de retomar o projeto de conversão das ações preferenciais e ordinárias. Quão longe a Assembleia ficou de quórum necessário para aprovação da proposta? Obrigado, Rony Clever, pela pergunta. Acho que também bateu aqui com a anterior do Fernando Lopes. Acho que a gente já respondeu em relação à intenção da companhia, dos planos e de uma eventual data. E com relação a quão longe ficou próximo à aprovação, eu não tenho os números aqui exatos de cabeça, isso pode ser consultado aí acho que no mapa de votação da Assembleia, mas me recordo que foi próximo. Essa matéria ela precisaria, acho que um mínimo de 50% da classe para aprovação, e acho que foi próximo, cerca de 42, 44. Eu posso estar errando aqui na precisão dos números, mas isso, de novo, não foi um número muito distante, mas é uma base muito pulverizada, talvez por isso a gente tenha acompanhado no sentido de avaliar se há interesse, há viabilidade de uma nova proposição para que isso seja instalado e deliberado favoravelmente. A gente vai acompanhar isso, sentir o feedback aí dessa base acionária, mas, de novo, eu acho que tentei dar uma ordem de grandeza aqui, mas isso pode ser consultado com maior precisão, talvez eu não lembre exatamente de cabeça esse número, tá? Acho que é só o que posso te adiantar aqui no momento. Mais uma pergunta aqui do Pedro Nogueira. Qual é o valor investido na nova fábrica da GPC Química e qual a projeção da receita adicional que ela irá gerar para a companhia? Imagino que a nova fábrica que você esteja se referindo seja da unidade de resinas especiais, onde a gente já anunciou na ocasião o montante de investimento da ordem de 30 a 35 milhões, e eu não estou aqui exatamente com a projeção de receita, na verdade a gente não costuma dar projeções, então a gente tem falado muito mais em volumes, né? A intenção é que a gente venha ocupar essa capacidade instalada que foi projetada para produzir 20 mil toneladas ano, então a nossa intenção é ocupar aí na capacidade, na ocupação ótima dessa capacidade, que vai chegar ali perto dos seus 90, 95%, atingindo próximo das 20 mil toneladas ano. Essa é a nossa intenção quando atingirmos a maturidade desse projeto e oportunamente aqui a gente vai informar desse progresso. Eu acho que cobrimos aqui. Não estou vendo mais perguntas. E também estamos batendo aqui no horário, chegando aqui a nossa 1 hora aqui de apresentação e de Q&A. De qualquer maneira, espero ter atendido aqui a todas as dúvidas e questionamentos, mas a gente tem aqui também, eu vou seguir aqui para o slide final, onde nós temos também o nosso endereço do Departamento de Relação com Investidores, e qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer esclarecimento adicional, por favor, fiquem à vontade para encaminhar suas perguntas para o nosso canal de RI, que a gente vai estar aqui à disposição e muito contente de poder respondê-las. Tá? Então, acho que a gente conclui por aqui o call. Eu agradeço mais uma vez a todos pela participação e desejo a todos uma boa tarde.
A videoconferência de resultados relativos ao segundo trimestre de 2025 da Dexus Participações SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.